Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Sou o professor Sérgio e hoje eu vou apresentar a revista Quentinha, Catequista em Missão. O grande precursor da revista é o professor Altieres. E nesse vídeo também eu vou falar sobre alguns cursos que há de vir de estudos teológicos no meu canal. Eu vou espelhar aqui a revista para sabermos o que está acontecendo na revista, a revista de julho, né, a revista Catequista em Missão. Lá também eu escrevo, na página 20 tem a minha contribuição. Mas vamos lá. Primeiramente, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe nesse dia. E vamos saber o que tem na revista de bom, uma grande revista. Quem escreve na revista? Catequistas, padres e teólogos. O grande precursor da revista é o professor Altieres dos Santos, doutor Altieres dos Santos, doutor em teologia, bribista, e faço parte também dessa grande contribuição teológica. Vou aqui espelhar a revista para nós vermos a parte teológica, catequética, para a nossa formação. Vamos lá? Pronto. Acredito que todos estejam vendo a revista, e está aqui a grande revista, tá? Deixa só dar uma. Olha lá, a revista digital. Essa revista, quem está lá no meu grupo, você tem um link, pode acessar no celular, no tablet, no computador, né? Catequista em Missão. O quão grande tema de escatologia. Tudo bem? Vou aqui ampliar mais um pouco e ó, já acessei o link. Assim vocês também vão acessar. Aqui são os conteúdos, tá? Aqui é Altieres dos Santos, o professor Altieres dos Santos, certo? Ele tem muitos cursos também no seu canal. Eu sigo o canal dele, aprendo muito. É um canal maravilhoso. E ele fala aqui nessa primeira página, que é a página 3. Vou aumentar aqui. O que acontece, olha logo de cara, gente, o que acontece quando morremos? É uma revista falando sobre escatologia, né? Em julho de 2025, quentinha para vocês. E eu gostei muito dessa abordagem do professor Altieres. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Olha lá. Altieres fala assim: veja que coisa interessante. Isso aqui acontece na maioria das paróquias do Brasil. É unânime isso, certo? Vamos lá. Uma vez, olha a abordagem do professor. Uma vez, em uma palestra, fiz exatamente a mesma pergunta acima. Qual foi a pergunta? O que acontece quando morremos? Para cerca de 1.000 catequistas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Entre aquelas centenas de educadores ou educadoras na fé, ninguém sentiu confiança em explicar o que a igreja ensina. Talvez por desconhecer o conjunto
de ensinamento sobre a morte e a vida após a morte. Gente, esse primeiro parágrafo aqui, de grande importância. Olha como ele escreveu. Né? Ele vai dar uma palestra. Nessa palestra, ele faz uma pergunta. E, geralmente, quando se trata da igreja, poucas pessoas, ou seja, a maioria, já não se sente confortável. Até porque a escassez de estudo, a falta de se debruçar na Bíblia e no catecismo é grande. Então, muitas vezes, as pessoas não têm aquela resposta concreta que vem, que a igreja responde. Porque não é um conceito mais nosso, sim, da igreja. E o catecismo da Igreja Católica nos traz essa confiança, esse peso, o catecismo de São João Paulo II, que foi comandado ali por Joseph Ratzinger. Olha o peso, olha a competência. Um catecismo que tem mais de 3.000 citações bíblicas, mais de 2.000 citações de santos. Minha filhinha que está aqui, linda. Vamos lá. Tudo bem? Estou fazendo um vídeo aqui para mandar para os meus irmãos. Tá certo? Vamos lá. Vou continuar a leitura. E ele se deparou recentemente lá, um padre amigo contou ao Thieres que descobriu que uma catequista de uma paróquia ensinava sobre reencarnação, olha o erro, horóscopo e signo. Veja, erro grosseiro. Havia mais de 10 anos que ela fazia ali as suas aulas de catequese. Papai, como você está gravando? Perguntei. Tá aqui, tá gravando, meu amor. Já tá gravando, tá? Tá certo? Aí perguntei a ela como isso aconteceu. E ela reconheceu que ela era aquele tipo de catequista que não aceitava formações. Veja, esse trecho aqui, certo? Esse trecho aí é ao corriqueiro de pessoas que não fazem formação, catequistas que não fazem formações, porque aí eu conheço muitos catequistas, ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, chega lá e lê, quer explicar, sem informação. Hoje mesmo no canal, se você digitar lá o canal do professor Altieres, tem formação de Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento, formação escatológica, Apocalipse, formação de... Pronto, uma grande formação que ele está dando agora. O Catecismo da Igreja Católica. Então, temos muitas pessoas aí, né, pregadores, mais de 10 anos, como essa catequista, já estava ensinando coisas que a igreja não comunga, reencarnação, horóscopo, signo. Veja, e um dos meus alunos, o Ricardo Silva, uma pessoa, um homem de Deus, que tem a incumbência de estar sempre estudando as coisas da igreja, a Bíblia, o catecismo, ele mandou uma mensagem para mim, de um fiel da igreja. Ao ler isso aqui, eu acredito que ele só meteu o olho e só leu essa parte. Reencarnação, horóscopo e signo. E ele manda um recado, ou foi no grupo, ou foi para o próprio Ricardo, que a revista falava, ensinava sobre horóscopo e signo. Sei não, viu? Ele colocou assim, sei não. Ou seja, ele nem leu, não teve nem a incumbência, a delicadeza de ler o texto.
Isso é comum das pessoas da igreja. Eu estou falando da igreja católica, né? Por falta de formação, de uma boa leitura, de uma boa interpretação e compreensão de texto. Aqui o professor ele coloca uma vida de uma pessoa, de um catequista de mais de 10 anos que não tinha formação e estava ensinando coisas que a igreja proíbe. Isso é um perigo, né? Porque a reencarnação, vamos para a parte horóscopo e signo. É algo corriqueiro de muitas pessoas que não têm um ensinamento católico. É um erro. Então, quem adota isso para você e se diz católico, está errado. O que é que acontece? Você está em uma superstição. Você está numa superstição, ali vai aderir heresias, pensamentos não cristãos, então tem que ter o maior cuidado. Primeiro passo, igrejas, né, capelas, tem que promover, no mínimo, mensalmente, no mínimo, e isso deveria ser toda semana, formações bíblica, catequese, catecismo da igreja, para ter uma coerência de falar o que a igreja fala. Não de proibir o que a igreja não proíbe, não de falar coisas que a igreja não fala. Então, isso aí é muito perigoso, né? Então, finalmente, né, ele coloca aqui, finalmente, em um curso que eu dei em nosso canal, os participantes perguntaram sobre as coisas como maldição. Agora, veja, isso aqui é muito importante. Quem leu, isso aqui é muito importante. Muito católico ainda abraça essa ideia. Olha o que o professor coloca, né? Em um curso que o professor Altieres dá, ele coloca lá, né? Ele falou sobre maldição hereditária, quebra de maldições, cura da árvore genealógica, constelação familiar, arrebatamento, dentre outras coisas, e expliquei que essas teorias são heresias. Quem prega isso aqui, né? Maldição hereditária, quebra de maldição, cura da árvore genealógica, constelação familiar, arrebatamento, meu irmão, você não entendeu a teologia católica. A teologia católica, infelizmente. Já vi pregadores pregando sobre isso, infelizmente, né? Prega aí sem ter muito conhecimento. Gente, temos que ter o maior cuidado. São coisas que a gente tem que preservar a teologia católica, né? Quem vos fala aqui é o professor Sérgio. Sou formado em teologia, sou pós-graduado em teologia bíblica, tanto Antigo como Novo Testamento, tá bom? Então, eu peço a vocês que, se quiserem mais informação, manda uma mensagem para mim, eu posso pregar na sua capela, igreja, matriz, fale com o seu pároco, traga um tema, né? Dentro da Bíblia, dentro do catecismo, vamos deixar as coisas mais claras. O que é que a igreja nos pede? Essa é a parte mais importante. O que a igreja nos pede, certo? Agora, eu vou, né, para a página que eu tenho minha contribuição, tá bom? Acesse o link, você vai ter acesso a essa revista, é uma revista católica, é uma revista também internacional, para mais de 10 países que falam a língua portuguesa, certo? Então, acesse, compartilhe também, tudo bem? Vamos agora para a minha parte que eu faço. A página 20. Estamos chegando, né? Olha, chegamos! Está aqui. Aqui o seu amigo, professor Sérgio Marques, quem nos fala agora, né? Graduado em licenciatura em matemática, bacharelando em teologia, bacharelado, né? Trimestral essa revista, já entreguei aí o TCC, já foi devolvido,
com honra, né, e mérito, né? Especialista em educação matemática, especialista em psicopedagogia institucional e sou pós-graduado em teologia bíblica, Antigo e Novo Testamento. E sou catequista em missão da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Do Menino Jesus. Hoje eu sou da paróquia da Santa Edvigem, daqui de Rio Largo, Alagoas. Alguém quiser falar comigo, sou daqui, certo? E o que acontece? Vamos ler o que eu trouxe para vocês. Catecismo, eu vim aqui fazendo uma pauta sobre o catecismo, né? Se você quiser também uma aula sobre catecismo, vou lá. Mas dentro também da escatologia, como guia seguro de conhecimento da escatologia. Quem? O catecismo da Igreja Católica, certo? E o que eu falei logo no início, a escatologia, ramo da teologia, que explora os temas finais da existência, como a morte, o juízo final, o céu, o inferno, e também o purgatório, né? Que é um tema que você nota que os padres não tocam, não ensinam, né? Por quê? Porque ali é a missa, né? É algo litúrgico. Então, eu posso trazer isso como algo didático, pedagógico, dentro de uma aula e formação. Porque muitas vezes os padres não têm tempo na correria, né, pastoral. Então, estou aqui, caso queira, né, uma aula, ou fazer uma roda de debates, faço aqui, né, de coração, estou aqui à disposição de todos, né, e vamos lá. E também, né, falar, conhecida a escatologia como parousia, né, é essencial para a fé cristã. Então, qual é a importância do catecismo? Olha, o que eu falei no início, o catecismo é fundamental, não nem o pregador, nem qualquer um catequista, muito menos, não pode desprezar essa ferramenta, porque aqui está o magistério e a teologia católica. Aquele que é contra o Papa e os bispos, esse já é o sinal, não comunga com a Igreja Católica. Esse já é o sinal, certo? E tem um grupinho que diz assim: tudo, se não entrar dentro do contexto dele, ele diz que é teologia da libertação. Se tu perguntar a essas pessoas que dizem que é teologia da libertação, ela não sabe nem o que é teologia da libertação. Eu dou essa aula também sobre o que é a teologia da libertação. Assim você conhece realmente o que é teologia da libertação, teologia da prosperidade, que nós devemos ter cuidado. Mas para ter cuidado, tem que ter conhecimento, né? Nem tudo é teologia da prosperidade, nem tudo é teologia da libertação. Devemos ter cuidado, né? E para ter cuidado, nós temos que ter formação, né? Não um poder de acusação, né? Veja bem, aquelas pessoas, vou frisar de novo, que de encontro ao Papa, que é o sucessor de Pedro, e aos bispos, pode descartar essas pessoas. Ah, mas ele é teólogo da Igreja Católica. Meu amigo, descarte. Ele está indo de encontro ao magistério. Descarte. Temos aí como exemplo nítido e foi ao extremo. A Dom Bosco. Centro Dom Bosco. Foi lamentável, né? Posição do Centro Dom Bosco. A igreja, eu lhe digo, a igreja teve que colocar a posição dela porque ela chegou ao extremo, né? Então disse que o Centro Dom Bosco não faz parte. Bem que eu já sabia disso há muito tempo mesmo, mas a igreja
por ser uma igreja santa, foi paciente e decretou que o Centro Dom Bosco nunca fez parte da Igreja Católica. Ponto final, não tem nem o que discutir. Veja aí, a importância do catecismo da Igreja Católica. O catecismo é fundamental para a formação espiritual, moral e intelectual dos fiéis, com mais de 3.000 referências bíblicas e 2.000 citações de padres e santos da Igreja. Queremos mais o quê? Né? Chega o Centro Dom Bosco e vem julgar um jornalista, né? Veio julgar que o catecismo estava errado, catecismo que foi preparado, olhado pelo grande santo João Paulo II, e foi comandado, né, líder, né, ali, o Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, certo? Então, é incoerente isso aí. Agora, isso foi um exemplo de cair uma instituição que muita gente quer que siga a instituição, que a instituição hoje é uma instituição já delegada protestante. Agora, é coerente para aqueles que estão aí fazendo vídeo em canal, né, tomar cuidado, né, porque quer ter Ibope, né? Aí fala, o que é que para ter Ibope? Numa escola, para ter Ibope, um professor, ele fala o quê? Mal da igreja. Né? Cuidado aí, as pessoas que estão falando mal dos padres, dos bispos, tem que tomar o maior cuidado, porque muitas vezes isso leva de encontro à igreja, tá bom? Eu estou falando porque realmente eu entendo do que eu estou falando, né? Dessa ideia. Gente, está aqui nessa página, eu falo um pouco sobre a morte, né? O juízo, o céu, o inferno e o purgatório. Nós sabemos que é uma página só, não é um livro, é uma página. Daí você trata uma pesquisa. Eu coloquei a referência do catecismo para você fazer uma pesquisa no próprio catecismo. Ali você vai ter uma ideia mais coerente. Tudo bem? Certo? E para encerrarmos, certo? Para encerrarmos esse momento, eu tenho grandes novidades ao longo desse ano e para o ano que vem também. Tudo bem? Primeira, gente, olha o grande presente que chegou aqui, né? Um livro falando sobre a pessoa de Cristo, Joseph Ratzinger, ó, o Bento XVI, e é uma coletânea aqui, né? Uma trilogia. Eu vou estudar essa trilogia e passar para você a pessoa de Cristo. Deixa eu tirar aqui o livro aqui, né? Que é um box. Veja, o primeiro livro é esse aqui, o primeiro. A Infância de Jesus. Já estou lendo ele, perfeito, né? Me impressionou muito o Joseph Ratzinger, o Bento XVI, né? Foi o Papa, depois se tornou Papa emérito, né? E o segundo é esse aqui, do batismo, ó, não sei se vocês estão vendo bem, do batismo no Jordão à transfiguração, ó. E o último é esse aqui, ó. Da entrada em Jerusalém até a ressurreição. Em breve eu vou trazer esse curso aqui, vai demorar um pouco, é um volume, acredito, 700 páginas, se eu não me engano. Vou ler primeiro, certo? Ó, vou ler primeiro, tá? E depois eu vou fazer o estudo, porque ler é uma coisa, fazer o estudo é outra. Mas está fantástico, tudo bem? Mas qual é a novidade? A novidade é o seguinte: nesse mês, eu vou falar sobre duas figuras importantes, pilares da igreja, Pedro e Paulo, que foi a solenidade dia 29 agora, do mês de julho. De junho, perdão. Estamos em julho agora, dia 29, passou.
Já estou preparando, certo? Depois vai seguir essa aqui, ó. Essa aqui. Certo? E alguém sabe qual o livro que a igreja propôs para lermos no mês da Bíblia? Primeiro, se eu perguntar qual é o mês da Bíblia, muita gente não sabe, né? Ó, a carta em Romanos. Vou trazer algumas coisas em grego lá no meu curso, né? Porque sempre eu gosto de frisar algumas coisas em grego. Quem participa do meu curso, eu gosto, né? Para manter vivo, né? O nosso estudo, né? A carta de Paulo aos Romanos. Essa carta aqui, né? Ó, vou trazer para você com Scott Hahn, né? E Kurt Mitz, né? São dois. Scott Hahn era um ex-pastor, se tornou católico, doutor, né, em teologia sistemática. E eu vou, né, decifrar a carta para vocês. Mas, além disso, tem esse aqui, ó, que eu vou puxar para vocês, nós estudarmos. É um box também, tá? Ó, dos comentários bíblicos. Vou tirar daqui também, ó, comentário bíblico, um box. Tem aqui aproximadamente de 2.000, né? 2.000 páginas aí, certo? Dentro do catecismo da Igreja Católica, um trabalho fora disso, e com a Bíblia do lado. A formação vai ser muito boa, né? Então, temos aí a formação, já esse mês, de Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja, né? E em setembro, né, que a igreja propôs ler no mês da Bíblia a carta de Paulo aos Romanos, certo? A gente vê a conquista da igreja em Roma, né, e vê ali, né, Paulo, um grande pregador, né, e escritor, com sua parte intelectual, teológica, nos trazendo conceitos. A Boa Nova, ele foi um grande evangelizador, certo? Eu não vou trazer detalhe aqui porque tenho muita coisa para mostrar para vocês. Tudo bem? Gente, eu quero agradecer esse momento, tá? Deixa pergunta lá no canal. Quero agradecer esse momento a todos, né? Ricardo aí, continue estudando, né? Cristo precisa de homens, guerreiros, arautos, né? Do evangelho, combatente, né? Das coisas que terrena. Então, continue estudando e eu estou aqui para tirar suas dúvidas na melhor maneira possível. Eu sou professor de matemática e eu digo assim, gente, se eu tiver alguma dúvida, vocês falarem aí, perguntarem, e eu não conseguir agora, vai ser normal. Eu tenho a humildade de dizer, eu trago depois, mas eu trago mesmo, que eu vou pesquisar. E quero dizer para vocês que qualquer dúvida, se eu não conseguir dentro da teologia, acredita, eu sou um pesquisador, eu vou trazer na íntegra, dentro da teologia católica, se possível, né, trazer com mais referência com o documento dos Vaticanos, tá certo? Graça e paz, e eu agradeço a todos por estar aqui nos assistindo. Agora eu gostaria que botasse um comentário, compartilhasse para ajudar o nosso canal. Eu não cobro nada pelas formações, mas a única coisa que eu gostaria que vocês fizessem era compartilhar e deixar o seu, né, legalzinho e deixar uma mensagem. Foi ótima, foi bom, faltou isso, aquilo, tá bom? Estamos juntos aí e até mais. Graça e paz, meus irmãos.